E aí, meu nome é Marcelo, esse é meu primeiro vídeo e é um vídeo falando sobre a final da Libertadores. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim e depois vou falar um pouco do que eu espero da final da Libertadores. E lembrando que esse vídeo é sobre Palmeiras, tá? Não é sobre Flamengo. Eu estou de vermelho porque hoje tem Palmeiras e eu não uso a camiseta do Palmeiras em jogos sem ser final. Pois é. Só jogo na final, inclusive só em final eu uso uma camiseta específica com um shorts azul da Adidas. Né? Uma camiseta de 94 com shorts azul da Adidas, essa camisa 94 já nem serve mais mim. Mas ok. Vou falar um pouco sobre o que esperar da final. Né? O Palmeiras viajou agora pro Sul e alguns jogadores não foram. Quem está nessa lista de que não foi? Alguns jogadores bem diferentes, e provavelmente os nossos titulares do jogo contra o Flamengo. E a gente tem dúvidas, né? Muitas dúvidas. Porque até então, qual que era o time titular? Vamos lá, pegar o caderninho. O time titular era Gomes, Murilo, os dois zagueiros, primeiro volante Aníbal, segundo volante Andrés. Lados do campo, então laterais e os meias direita e esquerda. Kelvin do lado direito e Piquerez do lado esquerdo, meias. O que vinha acontecendo era o último jogo foi o Alan ali, né, do lado direito, e às vezes tinha o Veiga, aí do lado esquerdo geralmente o Felipe Anderson, o Sousa, tinha uma dúvida gigante, mas quando o Palmeiras estava numa fase era o Felipe Anderson e do outro lado era o Andrés e de segundo volante era o Evangelista. Lá na frente, Flaco e Vitor Roque, né, isso é óbvio, né, esses dois não mudam nem a pau, nem esses dois, nem o Andrés, e nem o Gomes. E sempre eu querer isso também, né? E aí, vamos aos pontos. Quem não viajou para o Sul? Quem não viajou? O Carlos Miguel, o Gomes, o Murilo, o Fux, o Andrés, o Kelvin, Piquerez, Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco. Foram esses que não viajaram. Até o Evangelista e o Paulinho e o Everton viajaram para o Sul. E tenho minhas suspeitas sobre Paulinho, tá? Acho que Evangelista e o Everton não jogam, mas Paulinho eu tenho minhas suspeitas sobre se ele não vai estar no banco na final. A própria diretoria, a própria comissão, não. O pessoal que cuida, a assessoria do Paulinho disse que ele não está apto para jogar, ele está lesionado. Mas alguns jornalistas estão tendo a teoria, né? Eu não sei se foi o VSR que deu essa teoria, ou se foi o Jorge Igor que deu essa teoria, né? Que é sobre o fato de que acontecia muito antigamente de falar com o jogador que tá lesionado, de ficar, tipo, fingindo alguma coisa e no final, pum, dá um tchan, né? Um plot twist, né? E aí é o caso que eu acho principal sobre o Flaco, que eu vou falar lá na frente. E o Paulinho pode ser um outro ponto. Eu acho que o Evangelista não, acho que a lesão do Evangelista foi bem séria mesmo. E é muito tempo sem jogar também, né? O Paulinho também. Mas de qualquer forma. O que eu acho que vai jogar? Quem eu acho que vai jogar? Bom, vamos lá. É uma dúvida gigantesca. Principalmente ali do lado direito e do lado esquerdo nas meias, né? A gente tem Gomes, Murilo e Fux de primeiro volante. Andrés segundo, Kelvin de lateral direito e Piquerez de lateral esquerdo. Lado direito e lado esquerdo de meias. Felipe Anderson e Sousa não foram para o Sul. Foram para o Sul. Né? Não ficaram em São Paulo. Veiga e Alan foram. Possivelmente Veiga e Alan serão titulares. Acho que o Veiga não entrega o mesmo futebol, não acho que o Veiga tem que ser titular. Eu amo o Veiga. Para mim ele junto com o Dudu e Marcos, ele é o maior ídolo que eu tive no Palmeiras, e o Valdívia. São os maiores ídolos que eu tive no Palmeiras. E não acho que ele tem nenhuma condição de jogar, de ser titular, e assim, também ser o cara que vai resolver, também não acho que tem condições. Ele pode me calar minha boca e eu torço que ele calhe a minha boca. Por favor, porque o que vem jogando mal Rafael Veiga é uma piada. Mas, Rafael Veiga, sempre vou torcer por você. Bom, e o outro é o Alan. Eu acho, pessoalmente, temos duas possibilidades. Primeira possibilidade é o Veiga jogar do lado esquerdo e o Alan do lado direito, que o Alan do lado direito é a melhor função dele. O que eu acho que vai acontecer é o Alan jogar do lado esquerdo e o Veiga jogar do lado direito. É o que eu acho que vai acontecer. O que pode acontecer, correndo bem por fora ali, tá? Correndo bem por fora.
é finalmente o Andreas ir para a sua função de meia e o Veiga fazer a função que o Evangelista e o Andreas iam fazendo, que é a função de segundo volante. E aí o Andreas fazer a função que ele fez contra o River Plate, que foi o primeiro jogo dele e o melhor jogo dele. Ele sempre joga bem, assim, sabe? Eu acho que o Andreas é um excelente jogador. Melhor contratação do ano disparado, mesmo com o Vitor Roque. Eu acho que o Andreas é um cara que vai ficar aqui anos e uns 3, 4 anos em alto nível, tá? O Vitor Roque, eu acho que ele é excelente para esse ano, mas eu acho que ele já vai embora. Então eu acho que o Andreas, pensando em longevidade, não sei se está certo, mas de qualquer forma, acho excelente. E aí lá na frente, Flaco e Vitor Roque. Discussão do vídeo. Teoria do vídeo, Flaco Lopes. Flaco Lopes não vem jogando bem. E eu vou falar o porquê que o Flaco Lopes não vem jogando bem. O Flaco Lopes vem jogando de centroavante. E ele não vem jogando bem por isso. Por quê? Porque o Flaco Lopes não é centroavante, caralho. É simples assim. Ele está coçando pra cacete. Mas o Flaco ele não é centroavante. Ele é um segundo atacante. O Vitor Roque é mais centroavante que ele. Sabe? E a melhor fase do Palmeiras foi com o Flaco fazendo essa função de descer bastante e construir o jogo lá de trás. Muitas vezes você via o Flaco do lado do Andrés, do lado do Evangelista, criando o jogo, sabe? E hoje você não vê isso mais. Você vê o Flaco pregado lá, entende? E nesse jogo, eu me perguntei, por que o Flaco tá tão pregado lá? Por que ele não tá, contra o Fluminense, tá tão pregado lá? Eu já vinha me perguntando, mas esse jogo eu perguntei mais ainda. E aí o Abel foi lá na entrevista e falou que quer que ele jogue centralmente e ele fica teimando de ir atrás da jogada. Bom, e aí vai minha pergunta para o Abel Ferreira. Eu jamais vou bater de frente com o treinador, porque eu não tenho o mesmo nível no treinador, mas eu sou um torcedor e eu tenho total direito de dar minha opinião. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ferreira e eu gostaria de perguntar: Abel Ferreira, já que Flaco Lopes não vai fazer essa função do meio, quem é o jogador que entra para fazer essa função no meio? Porque não tem. Não tem. Porque se você olhar bem, os jogadores de lado, que algumas vezes nos jogos, se você pegar o jogo do River Plate, muitas vezes aconteceu o quê? Quando a bola estava do lado esquerdo, Felipe Anderson estava aberto e o Andrés fechava para o meio de campo, fazer essa função de meio. E aí descia bastante o Kelvin do outro lado. Porque o Aníbal descia para a zaga e fazia aquela linha de 3. Era isso. Do outro lado a mesma coisa, muitas vezes o André estava aberto, do outro lado o Felipe Anderson entrava, né? É o que aconteceu, principalmente se olhar o jogo do River, foi o que aconteceu. Mas, aqui nesse caso, o Palmeiras não vem fazendo nem isso. Então, quando a bola está de um lado, o cara fica daquele lado. E é isso. Então, a não ser que você coloque o Veiga totalmente preso, você suba o Kelvin e jogue com 3 zagueiros direto e o André sendo o primeiro volante e o único volante, o que eu acho uma completa loucura, aí a gente pode ter alguma questão. A não ser que a gente troque totalmente a formação que o Palmeiras vem jogando. A gente sai do 4-4-2, que viraria também um 3-5-2 às vezes, né? Atacando viraria um 3-5-2, porque o Kelvin queria subir. A gente sai disso e a gente entra num 3, putz, nem sei aqui, não, num 5-3-2, 3-5-2, acho que é complicado, acho que a gente tem grandes dúvidas para esse jogo, acho que o Fux talvez esteja indo exatamente fazer essa função de terceiro zagueiro e a gente entrar se a gente entra num 5-3-2, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai colocar o 5-3-2, não, perdão, num 3-5-2, que é o que eu tô mais esperando, é um 3-5-2, com Fux, Gomes e Murilo, Piquerez e o Kelvin abertos, mas defendendo. O Piquerez vai ajudar de volante o Andrés, e quem vai descer para marcar desse lado aqui, o ala desse lado aqui, vai ser o Alan. Eu tô tendo certeza absoluta disso, e o Veiga vai ficar lá na frente como meio. E aí Flaco e Vitor Roque como centroavantes. Eu acho uma perca de talento o Flaco não poder sair da área. Eu acho uma perca de talento gigantesca o Flaco não sair da área.
Bom, temos grandes dúvidas por esse jogo. Acho que a gente tem que liberar o Flaco para jogar. Mas, resumindo, eu acho que o Abel Ferreira vai jogar com 3-5-2. E se a gente olhar para a teoria que eu falei, daquela coisa que tinha antigamente de mentir sobre algum jogador, talvez o Abel foi para uma entrevista e mentiu sobre o Flaco querer que o Flaco Lopes faça centroavante. E na verdade ele só estava falando isso e fingindo que o Flaco deveria fazer essa função. E aí chega na final ele fala para o Flaco só fazer isso. Pode ser isso. E aí a gente tira toda a dificuldade que a gente teria no meio de campo, né? Mas o que eu realmente acho que vai acontecer é que o Flaco e o Vitor Roque vão jogar de centroavantes. O Palmeiras vai mudar toda a sua formação, vai sair de um 4-4-2 e vai entrar num 3-5-2. Sendo Figueiredo e Andrés defendendo, Figueiredo e Andrés volantes, o ala esquerdo vai ser o Alan, o ala direito vai ser o Kelvin e o Veiga como meia, também ajudando aqui na questão da marcação, e o Vitor Roque e Flaco lá na frente. Só pontuando. O que eu penso? Eu acho que Giai era a melhor opção para esse jogo. Mas Giai não consegue atacar direito. Não, ele consegue atacar. Ele só não ataca também quanto o Kelvin. O problema é, o Kelvin não marca. Se você olhar o jogo contra o Fluminense e contra o Vitória, irmão, o tanto de bola que tem do lado direito do Palmeiras é absurdo. E a maioria das vezes não é o Kelvin que tá lá, é o Gomes. Assim, e aí? Você acha que vale a pena? No jogo contra o Flamengo, você vai ter o Bruno Henrique correndo igual um filho de uma puta ali? Eu acho que tem umas dificuldades aí. Não acho que o Veiga tem condições de ser titular. Acho que talvez o Veiga seja o cara que entre e resolva o time, mesmo tendo bastante dificuldades de colocar o Veiga em campo, porque ele não vem produzindo futebol. Mas, de qualquer forma, acho que o Veiga não era uma opção. Eu acho que a gente jogaria sim com o Felipe Anderson e com o Alan. E, cara, muito difícil. E o outro ponto é o Flaco ter que sair da área. Eu acho que, pensando em alterações, acho que é isso. Acho que o Fux ir como no lugar do Aníbal e do Emiliano Martins, eu acho uma boa. Eu acho um problema pro Aníbal e pro Emiliano. Um zagueiro tá sendo uma melhor opção do que eles. Eles têm que começar a repensar algumas questões aí. Mas acho que o Fux cria mais do que eles dois. É complicado. Um zagueiro criar mais do que dois volantes. E ainda mais pensando que o Emiliano seria esse cara para criar mais, né? Mas é isso. Basicamente é isso. Eu acho que isso vai ser a final. O que eu espero da final? Acho que o Palmeiras tem grande dificuldade de ganhar. Se jogar como vem jogando ultimamente, tem grande dificuldade de jogar. Outra questão é, se o Palmeiras colocar a formação também tem grandes dificuldades de jogar. A não ser que o Palmeiras esteja treinando as escondidas. Escondido, né? A espreita. Essa formação é complicado. Um único jogo você mudar sua formação sem nem ter jogado nenhum outro jogo com essa formação. Escondeu e o time tá treinando. Ok. Mas nunca jogou também. Não sabe como vai ser no jogo isso. Flamengo favorito. Estou de vermelho, inclusive, porque hoje jogou do Palmeiras e eu não uso camiseta do Palmeiras sem ser em final. Tipo em jogo, né? Em dia normal eu uso, só em jogo que não. Então, temos grandes problemas. Acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Palmeiras. Muito melhor. Acho que o time titular do Palmeiras é muito bom. Mas tem seus pontos fracos. Já o Flamengo eu acho que tem pouquíssimos pontos fracos. Eu acho que o Flamengo é um time consistente. O Palmeiras é um time mais consistente do que o Flamengo no ano. Acho que o Flamengo sempre tem grandes altos e alguns baixos ali no meio. O Palmeiras se manteve muito baixo por um tempo e depois subiu e ficou alta por um tempo e agora caiu um pouco de novo, né? O Palmeiras ele teve muito baixo, ele ficou mais tempo no muito baixo, depois muito tempo no muito cima e depois ficou um pouquinho aqui embaixo. O Flamengo já faz muito bum. E aí torcer que o Flamengo esteja aqui nesse jogo para a gente conseguir ganhar esse jogo. E aquilo, é um jogo. É só um jogo, ligado? É uma final de Libertadores, mas é só um jogo. E o Palmeiras ganhou 2021 sendo o Flamengo favorito. E eu acredito, acho que o Palmeiras tem grandes dificuldades, mas eu acredito que o Abel está preparando algo muito grande para esse dia.
E se o Abel ganhar, ele vai ser o maior técnico do Brasil na história, né? Acho que nenhum técnico vai 3 Libertadores, né? Acho que não sei, não me lembro. Mas é isso. Esse foi o vídeo, esse foi o meu primeiro vídeo no YouTube e eu vou tentar postar mais, mas de qualquer forma, obrigado. E se você curtiu, curta, comente sobre e eu vou responder. E é isso. Bom jogo e avante palestra.